Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera Magalhães, tudo bem? Viva Voz, boa noite. Boa noite, Bocardi, Carol e todo mundo que está ouvindo e assistindo o Viva Voz hoje. Oi, Vera. Ô Vera, hoje a gente falou muito sobre ponto final. Eu comecei com uma história aqui dizendo que o ponto final estava começando. Foi o suficiente para que tantas outras pessoas dessem outras denominações aí para o ponto final. Mas o fato, para não perder o pique no assunto do dia, botaram um ponto final no Monark, é isso? Daquele Flow Podcast, é isso? Pelo menos um ponto e vírgula, Bocardi, porque eu nunca sei quando essas iniciativas são apenas para estancar a sangria de dinheiro, né, dos conteúdos envolvidos, ou se são realmente medidas definitivas e medidas que têm a ver com a responsabilidade das empresas. Então vamos explicar para o nosso ouvinte que não está familiarizado com a polêmica, embora eu ache que esse é o assunto do dia aí, tomou as redes sociais e atinge vários públicos de várias idades. Esse podcast, o Flow Podcast, é um dos principais podcasts brasileiros, com muito público. Ele nem é exatamente um podcast, porque ele é em vídeo, né? Então ele está no YouTube, é um canal do YouTube, na verdade, que chama Flow Podcast. É um programa de horas ali, em que dois debatedores, Igor e Monark, levam políticos, influenciadores, artistas, músicos, jogadores de futebol, jornalistas, a lista é variada, para discutir temas múltiplos e de uma maneira bastante ali livre, né? Meio anárquica, extrovertida, sem amarras, sem roteiro, sem muito que você saiba qual é a pauta e também sem nenhum compromisso do tipo jornalístico, compromisso de apuração com aqueles assuntos que eles levantam ali. Então, as conversas chegam a durar 2, 3 horas. Não é incomum haver bebida alcoólica ou mesmo maconha ali sendo usadas livremente nas conversas. E muitos políticos e muitas pessoas sérias têm se disposto a participar dessa conversa com o argumento, seduzidas pelo argumento de que é preciso falar para fora das suas próprias bolhas, de que é preciso ampliar o debate público, ouvir os diferentes, se submeter, às vezes, a uma conversa um pouco mais imprevisível, mas em nome da defesa da democracia. Isso foi válido em alguns episódios. A Lilia Schwartz participou e conseguiu se sair bem de algo que é sempre pantanoso e propício a cascas de banana. O Ciro Gomes foi um que foi lá e conseguiu ampliar o seu público, conseguiu se sair bem. O Marcelo Freixo da mesma maneira, mas já houve muitos episódios de defesa de preconceitos, de defesa de conteúdo antissemita por parte dos apresentadores, já houve muitos protestos e ontem se cruzou uma barreira bastante perigosa, porque o Monark defendeu num debate com os deputados Tabata Amaral e Kim Kataguiri a existência de um partido nazista no Brasil, que isso deveria ser institucionalizado, porque se há partidos como o Partido Comunista, o PCdoB, deveria haver um partido nazista, um paralelismo absolutamente falso, infundado, estapafúrdio, porque o nazismo foi uma ideologia que se amparou em conceitos pseudocientíficos para decretar a supremacia de uma raça branca em relação a outras e, sobretudo, aos judeus e, a partir daí, promover com meios de Estado e deliberadamente e reiteradamente, de uma forma muito dura, o extermínio de toda a população judaica. O plano era esse e quase foi levado a cabo. O Holocausto matou milhões de judeus com base em uma política de Estado amparada por uma ideologia assassina. E é por isso, e não por outra razão, que o nazismo, diferentemente de outras ideologias, é banido em muitos países do mundo e a sua difusão e a sua defesa é proibida em constituições e na lei, inclusive na brasileira. É vedada na Constituição a discriminação e iniciativas que atinjam quaisquer povos por sua raça,
por sua cor, por sua religião, e também a lei que depois regulamentou essa questão dos preconceitos, etc., fala do nazismo de maneira explícita ali, é vedada a promoção do nazismo. Então, o sujeito defendeu algo ilegal, algo inconstitucional, portanto, que se cometesse um crime, e aí começou a ter todos os patrocínios cancelados, até que foi desligado do podcast. Vamos lá, né? A discussão ela é muito importante, né? Então, assim, alguns pontos a serem colocados e para te ouvir também um pouco, Vera, com a participação da Carol. Primeiro, vou tentar aqui, não sei se na ordem que eu estou querendo botar em discussão, mas primeiro é você ter o patrocínio, que agora a gente fala em fuga de patrocínio, você ter esse patrocínio sustentado e sustentando esse tipo de projeto, com esse tipo de ideias por um longo tempo. Alguém se propôs a fazer isso e o pensamento não foi para quem acompanha, não foi um pensamento de surpresa. De repente, ele demonstrou um pensamento que acabou defendendo a criação de um partido nazista. Não. Há um histórico já no próprio programa de fatores que vão contra a democracia, que vão com questões que são questionáveis, digamos assim, e teve um sustento. Quer dizer, patrocinador que se dispôs em busca da audiência, sem medir qual audiência era, ou medindo mesmo, mas apoiando pessoas com esse tipo de pensamento. Então, esse é um ponto a ser colocado e discutido, que depois vem a fuga. Bom, mas manteve por quanto tempo? A outra questão da liberdade, né? Vem a coisa, a liberdade de expressão, que daí a gente vai recair em vários outros fatores que a gente discutiu recentemente aqui, inclusive envolvendo o Supremo, que todo mundo usa o jargão da liberdade de expressão para fazer o que for. A gente já falou aqui tantas vezes que essas pessoas cometem crimes, ficam impunes em nome da liberdade de expressão. Qual é o limite disso? Aí um outro ponto para se discutir também, que é o seguinte, Vera, nós temos hoje esse mundo aí que reúne pessoas que têm apreço por determinado pensamento, determinado formato de que é feito tal programa. E as pessoas se reúnem, dão audiência, que movimenta a questão publicitária e tal, e vai indo, e vai criando coisas nesse sentido. E daí, assim, estamos de pessoas que têm preparo ou que não têm preparo. A gente nem sabe qual é. Então, essas pessoas vão lá, se reúnem e, de repente, vão lá e falam aquilo que pensam. E o que a gente vai fazer? Então, isso não deveria existir? Não, a liberdade de expressão diz que tem que existir. Mas daí as pessoas vão lá e elas seguem. Então, assim, aí acho que entra na liberdade também o individualismo de cada um de seguir aquilo que a pessoa acredita e respeita. Porque você vai lá e segue uma pessoa que pensa dessa maneira, você, no fundo, você está apoiando e está financiando, né? Tem aí várias questões, né, Bocardi? Esse caso chega poucas semanas depois de um caso muito similar nos Estados Unidos, que foi o do apresentador Joe Rogan, que tem um podcast com as mesmas características, ancorado no Spotify, na plataforma Spotify, e financiado de forma milionária pelo próprio Spotify. 100 milhões de dólares, né, Vera? O Spotify Exatamente. Pagou para o Joe Rogan para ter direito à exclusividade. Exato. E ele, neste podcast, promoveu recentemente vários conteúdos com desinformação a respeito de vacinas. O cantor Neil Young puxou a fileira daqueles que se indignaram com isso e mandou para o Spotify um ou eu ou ele. E o Spotify, pautado por isso que você aponta, Bocardi, o interesse econômico, pesou na balança um dos principais nomes da música de todos os tempos e um promotor de conteúdo sem nenhuma responsabilidade pelo conteúdo que promove, mas que gera um fluxo de público muito maior do que o Neil Young ficou com o Joe Rogan. Agora eles vão tentar fazer uma série de iniciativas de redução de danos, ele vai chamar lá especialistas como se quisesse se reeducar, que foi um truque que o Monark tentou jogar também. Ele falou, olha, peço a especialistas no assunto que venham me ensinar, eu estava bêbado, etc. Bêbado, disse que estava bêbado, e ele de fato aparece lá com bebida e não é incomum que isso aconteça. E aí a gente cai num outro ponto para além... se álcool transformasse alguém em defensor de racismo, nazismo. Exato. Gente, não, então, mas o mais ponto... que a pessoa beba, né? Mas o ponto é esse, essa mistura, né? Essa mistura, uma pessoa bêbada falando as suas maluquices, desenvolvendo as suas ideias malucas e com uma audiência e um patrocínio. Gente, esse que é o ponto. Tá tudo errado. Esse ponto nos leva à discussão sobre comunicação nos dias de hoje e na era digital. Porque a gente tem, de um lado, jornalistas fazendo jornalismo e promovendo análises em cima de fatos. E você tem uma janela que é quase infinita, que é essa coisa, eu faço conteúdo, eu produzo conteúdo.
E aí cabe tudo nessa pasta, entendeu? Então, quem produz conteúdo está sujeito a ser responsável pelo conteúdo que produz, né? Claro que ninguém vai censurar, o sujeito tem lá, ficou famoso porque comentava games e tal, e era youtuber e aproveitou essa janela de visibilidade e resolveu comentar outras coisas, sem preparo, sem estudo, sem nada. Vai sofrer as consequências do que falar, né? Exato, e isso coloca como se a gente estivesse na mesma raia, entendeu? Jornalistas, empresas jornalísticas que têm responsabilidade com aquilo que veiculam, e esses promotores de conteúdos, entre muitas aspas, que pode ser qualquer coisa. Então tem uma discussão grande sobre comunicação a ser feita aí e sobre esse patrocínio a esse tipo de conteúdo. Por quê? Porque ele se baseia unicamente na audiência. E essa construção de uma audiência gigantesca, esse podcast tem 3.600.000 inscritos, e nos últimos 30 dias os vídeos atingiram mais de 19 milhões de pessoas, ou seja, muita gente, coisas que as empresas jornalísticas não conseguem no dia a dia. Um grande público de várias cidades que vai e se informa por ali. Fala, hoje é dia do Flow Podcast, eu vou ali ligar e vou ver o que os caras estão falando. Então isso também abre uma outra discussão, que é sobre radicalização do debate público no Brasil. Muita gente está se informando por essas pessoas que usam a liberdade de expressão como um escudo retórico para defender toda sorte de absurdos, para defender paralelismos entre coisas que não são comparáveis, para defender a própria radicalização do debate, porque estaria protegida por esse guarda-chuva da liberdade de expressão, para defender negacionismo num momento em que a gente vive uma pandemia e tem pessoas morrendo. Então, tem uma grande discussão aí também sobre os efeitos desse tipo de comunicação sobre a democracia. Nesse debate estavam lá 2 deputados, a deputada Tabata Amaral tenta contra-argumentar aquele bando de absurdo. É isso que dá, é uma cilada. Eu já fui convidada para ir nesse podcast. Você vai num negócio desse? Não, porque de repente pode acontecer uma coisa do cara surgir com um tema maluco e tá lá a sua cara ela foi mais cobrada quase do que o Monark. Não, e eles políticos têm o interesse deles lá. Vera, me coloco no seu lugar. Isso aí é querer ganhar com o meu conteúdo, com a minha capacidade, com a minha presença. Peraí, isso aí tem... muita gente vai de boa fé, eu acho, Bocardi, nessa coisa de, vou ampliar o debate, vou falar para fora da minha bolha. Teve gente que defendeu que eu fosse com esse argumento. Conheço pessoas bem intencionadas que estiveram nesse Você já ouviu várias vezes, de bebê e dirigente já sabe, mas você ouviu quantas vezes você deve ter pronunciado, se bebeu, não manda mensagem de WhatsApp. O cara bebe e participa de um programa com 3 milhões de seguidores. Quer dizer, e a plataforma? E a responsabilidade da plataforma? Cadê? Cadê a responsabilidade da plataforma? A gente vive nesse mundo aí total sem... A plataforma foi a mais omissa até agora, porque os patrocinadores foram saindo sem que a plataforma tivesse ainda se manifestado. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, a deputada Tabata Amaral tenta argumentar, mas falaram, você deveria ter levantado e ido embora. Poderia ter feito isso, mas ela tentou dizer que aquilo que o cara estava falando era uma bobagem. Mas e o deputado que estava do lado e que não só não contrapôs o que o apresentador falou, como em alguns momentos até concordou. Esse não foi tão cobrado quanto ela. Então tem ainda um componente aí de misoginia de novo e de uma esquerda que não admite a Tabata pelo fato dela ter contrariado muitos dogmas da esquerda, que jogou muito mais peso sobre a atitude dela, que tentou combater o sujeito, do que sobre a do outro, que foi ali bastante complacente e, em alguns casos, até concordou com o apresentador, o que nos leva ao papel do MBL, que é um movimento que está no debate público e está no debate político, né? Tem aí filiação a um partido político e tem um apoio agora já declarado a um candidato, que é o ex-ministro Sérgio Moro, e que, vez por outra, também flerta com essa radicalização do debate meio na base da piada. Nesse fim de semana, numa live, 2 integrantes do MBL, um deles promovendo um curso deles para a formação de militantes, diz, nós vamos aparecer lá com uma sariça, que é uma arma, uma lança, e atirar no peito do Pedro Doria. Pedro Doria é nosso
colega aqui, ou da Michele Prado, que é uma pesquisadora, dizendo em tom de clara ironia, estamos brincando com aqueles que apontam uma certa radicalização nos símbolos usados pelo movimento. Então não dá para você, a título de brincadeira que seja, falar em atingir democracia, vamos atingir democratas, tal, como quem diz, olha o que falam da gente, mas falam da gente e a gente vai lá num vídeo e fala a mesma coisa. Então, essa radicalização do debate, por parte principalmente de segmentos da direita, ela tem de parar, porque a gente está no ano eleitoral em que isso já vai ser muito gritante, vai ser muito incentivado pelo presidente Jair Bolsonaro, pelos seus apoiadores, porque foi assim que eles construíram o seu público desde 2013, pelo menos. Foi assim que Bolsonaro foi eleito e é para essa bolha que ele fala nos momentos em que o calo lhe aperta. Então, a gente tem de estancar esse processo, que é um processo insano, irracional, de radicalização do debate, de pregação de ódio, de pregação da destruição de quem é diferente, de quem pensa diferente. E talvez tenha se aberto um caminho aí, que é esse caminho capitalista. Os patrocinadores não querem ser vinculados a esse tipo de promoção de conteúdo negacionista, de desinformação e bizarro. E aí tiram a grana, e aí quando pega no bolso, esse pessoal sente. O outro caminho é o da responsabilização judicial, que é o que o Supremo Tribunal Federal está fazendo. No caso, os dois caminhos são caminhos em que a democracia é defendida e cabe à sociedade gritar e exigir para que essas consequências aconteçam. É isso, agora também o consumidor também, mais ligado, ele ter essa resposta também, ajude a construir, né? A construir um ambiente mais saudável neste mundo aí tão precário, tão criminoso. Essa é a grande verdade, tão irresponsável, porque a gente vem relatando isso dia a dia aqui. E só para constar, fala que ele foi desligado do Flow, mas ele é um dos sócios, né, da empresa. Exato. Então, ele deixou de ser uma cara visível ali do negócio. Por enquanto, hein? Não vai que volta no futuro quando a poeira baixar. Vamos lá, Carol. Vamos para outro assunto do dia, Vera, que foi essa decisão do ministro Alexandre de Moraes de autorizar compartilhamento de dados do inquérito do vazamento de informações sigilosas da Polícia Federal pelo presidente Jair Bolsonaro com um outro inquérito que é o das milícias digitais. O Alexandre de Moraes é o responsável pelas duas investigações, a delegada também é a mesma. A ideia é usar as provas aí nos dois inquéritos, né? É isso, ele falou, olha, você pode acessar as provas que você já tem no outro inquérito que você conduz, e eu, que conduzo os dois, estou deixando e vou esperar o que você vai me mandar. Na verdade, é meio isso, mas qual é a coisa aí? É justamente embasar o outro inquérito que tem menos elementos de prova do que esse, que é baseado especificamente naquela live em que o Bolsonaro divulgou dados de um inquérito sigiloso da própria PF sobre uma invasão hacker ao site do Tribunal Superior Eleitoral. Então, agora, as duas investigações vão se misturar para mostrar aí que esse tipo de atitude do presidente está ligada ao mesmo modus operandi do que eles estão investigando no outro inquérito das milícias digitais. Por que isso hoje, né? Um dia depois daquilo que a gente comentou aqui ontem, que o Alexandre de Moraes e o ministro Edson Fachin foram até o Palácio levar um convite para que Jair Bolsonaro participe da posse de ambos no TSE. Justamente para mostrar que a ida lá para levar o convite não foi de nenhuma forma um amaciamento ou uma coisa ali de, vamos ficar amiguinhos, que foi só uma coisa protocolar. E mais, que os ministros não gostaram do Bolsonaro ter deixado que os militares ficassem na sala durante essa audiência, misturando alhos e bugalhos e dando uma conotação meio de, olha, se vocês vierem contra mim, eu tenho esses caras aqui para me defender. E também a entrada do Flávio Bolsonaro, que sem nenhuma cerimônia foi lá, foi cumprimentar os ministros, foi participar, sendo que ele, Flávio Bolsonaro, tem um processo que o Supremo vai ter de julgar em algum momento. Então, é algo bastante constrangedor. E aí, o ministro Alexandre de Moraes toma essa decisão hoje, que é meio, né? Eu estou compartilhando os meus dados comigo mesmo, meio para dizer, olha, aqui a caravana continua, tá tudo em andamento,
Não vamos achar que tem alguma trégua, porque não tem. O recado subliminar foi esse. Eu sei que tem mais um assunto, mas eu tô preso no anterior ainda, viu? O tema, né? Não, mas eu já falei eu tô preso porque tem uma coisa, eu tô almoço, pensando aqui. A gente falar. Não, você tá falando que eu tô preso aqui, eu tô pensando aqui. Gênios esses caras, dessas plataformas todas, né? Óbvio que são, a gente já sabe que eles são. Você pega um caso desse, é muito nítido, muito claro. Você só fica com a parte boa do negócio. Você só fica com a parte boa, você só fica com a grana que entra. E fica com o conteúdo também de quem contribui. Porque se fosse um veículo um veículo jornalístico, uma empresa de comunicação séria, como a gente tem no nosso país, e se isso acontecesse em algum momento, essa pessoa estaria imediatamente afastada, ela não voltaria mais, ela responderia pelos seus atos e a empresa também assumiria essa responsabilidade e tomaria todas as medidas possíveis para poder reparar o dano colocado. Isso aí tá claro, tá nítido, a gente sabe que isso vai acontecer. Agora não, é uma plataforma que vai lá, fica ali, roda e beleza, só fica com a parte boa. A parte ruim não tem nada a ver comigo, eu não sou responsável pelo conteúdo. Mas na hora de você faturar sobre esse conteúdo, você é. Então, assim, tem muita coisa equivocada, né? Tem muita coisa equivocada. Eu acho que vai começar a mudar, Bocardi. Eu acho que chegou a um ponto de saturação, né? Esse pessoal veio num crescendo. Esse discurso atinge muita gente, atinge principalmente os jovens, que não têm ainda uma formação política e de ali balizas mesmo teóricas sobre política, mas no momento em que você vive uma pandemia, aquecimento global, você vê nos Estados Unidos as consequências da radicalização política com a invasão do Capitólio. Eu acho que a realidade começa a suplantar essas coisas, a sociedade reage e a radicalização tende a ser combatida e contida. Vamos ver, pode ser que eu esteja sendo otimista demais, mas eu começo a ver pontos de inflexão nesse quadro aí. É isso, tá nervosinho, Bocardi? Escreve aqui. Não, não é isso. Eu respondi para ele, falei, eu não. É 61, ele continua escrevendo, Nilson Ferreira. Eu falei, só quero um ambiente melhor para todos nós, né? Ambiente para todos nós. Mas é para ficar indignado mesmo, gente. A pessoa vai num podcast com uma audiência imensa defender a existência do partido nazista. Como é que você responde a isso sem indignação? Exato. Ele já tinha feito falas racistas antes e ficou por isso mesmo, teve alguma indignação, mas passou batido. Tem que ter um limite, gente. Não dá pra você reagir a isso sorrindo, né? Ah, que engraçado, olha só, o palhaço tava bêbado, kkk. Não cabe, né? Tem que reagir com indignação mesmo. Porque senão se avança cada vez mais, né? Se uma coisa dessa passa, amanhã o que pode ser, né? Ô Vera, a própria criação do partido. Ô Vera, com relação à PEC Kamikaze, você falou mais cedo sobre isso e teve a ata do Copom, né? Dizendo algo que a gente já falava ontem. Você alertava ontem aqui, dizendo, olha, isso aí não adianta. Você vai dar tiro no pé, né? Lá na frente você produz mais inflação. Eles falam em artificialismos para você conter a inflação. Diante da evidência de que o governo está por trás disso, o Ricardo Barros tratou de dizer que não é do governo. Mas isso também já estava dito desde o início, que seria de iniciativa do parlamento para não recair sobre o executivo a responsabilidade. Então o jogo está todo combinado, Bocardi. E aí só contemplando com relação a essa PEC aí para tentar diminuir o valor de combustível e tal, que aí é dinheiro que tem que usar de algum lugar e vai faltar para responsabilidade e para o que precisa mesmo, né? É isso mesmo. Eu tô te dando mais tempo, mas você quer encerrar? Não, é que eu já tô imaginando a Bárbara desesperada aí, e o pessoal meio, né? Não, tem mais um minuto e meio. Que bom, que ótimo. Mas assim, o governo dando uma no cravo tá na ferradura, né? Porque o filho do presidente assina a PEC, aí o líder do governo fala que não é do governo, o ministro da Economia, Paulo Guedes, dá uma entrevista dizendo que é uma bomba fiscal. Então, assim... É isso, é como se tivesse vários governos diferentes. O governo do Centrão, o governo da família e o governo do Paulo Guedes, né? E nenhum conversasse com o outro. Mas, na verdade, o único que está de inocente aí é o Paulo Guedes. Porque o Flávio Bolsonaro foi lá e assinou a PEC. Inocente, bondade sua, né? Inocente ele tá meio perdidão ali, sem saber o que tá rolando. Tá se fazendo, né? de louco. Ele sabe que perdeu, mas ele quer ficar muito ali. Então ele fica e arruma umas desculpas para ele mesmo, né? O filho do presidente vai lá, assina a PEC. A outra PEC, com conteúdo muito parecido, é redigida dentro da Casa Civil que é do mesmo partido do Ricardo Barros, mas o Ricardo Barros acha que vai convencer alguém chegando ali dizendo, não, o governo não tem nada a ver com isso. É o cinismo em estado bruto, né, gente? Bom, para a gente encerrar então, esse quadro deveria se chamar Viva a Luz. Porque traz luz para nós sempre. Mensagem 19 aqui, que eu não consigo ver ver o nome agora.
Interior de São Paulo, do Vander litoral, né? Martins. 19 Campinas, talvez. Região de Campinas, interior de São Paulo. Sim. A música qual é, Vera? Bom, a música não tem muito a ver com isso, mas a gente falou ontem da música do Chico que a Nara canta, e de novo lembrei uma música da Bossa Nova que a Nara também cantou, que fala no começo ali uma coisa que vale para o Monark. Depois o assunto é outro, é um tema amoroso, mas esse começo me lembrou essa história do Monark, e é sempre bom ouvir Bossa Nova. Vamos ouvir. Deixa que o meu samba sabe tudo sem você. Não acredito que o meu samba só dependa de você. A dor é minha e me doeu. João Gilberto, mas não era esse pedaço. Eu queria falar o se você pretende sustentar opinião e discutir por discutir só para ganhar a discussão, que é meio isso que o cara fez, né? E aí ele dançou. Na música não chega a dançar, mas o sujeito dançou. Tá ótimo, bom demais. É que agora também, antes tinha tempo, agora tem o repórter CBN, já não dá pra ouvir isso, tanto vamos mais. embora. Então pronto, mas tá valendo. Mas E aí, quem não só viu, pra... veja o documentário sobre a Nara Leão no Globo. Vale. Ah, é verdade. Imperdível, Bom demais. maravilhoso, bom demais. Muito Tem bom. tudo a ver com o que a gente tá falando aqui. E hoje falamos tanto dos pontos aqui, pra gente fechar então, José Carlos Ferreira Bione, de um modo super carinhoso, o que é um ponto falante no ponto final? É a Verinha Magalhães. Tchau, Vera, boa noite. Tchau, gente. Até amanhã. Beijo. Até mais.